Então vamos lá. O tema da palavra de hoje é o poder de uma palavra. O ensinamento de hoje é preciso que você guarde ele com muita sabedoria no seu coração, porque é um princípio muito importante que a gente precisa literalmente praticar em tudo que a gente for fazer, em tudo que a gente for decidir, em todas as esferas das nossas vidas. A gente precisa ter esse princípio muito latente. Esse princípio protege, guarda, esse princípio traz a direção, e junto com esse princípio está a perfeita vontade de Deus para mim e para a sua vida. Então, se você hoje absorver esse ensinamento, você tem e vai ter a possibilidade de ter sucesso em muitas coisas que você se propôs a fazer. Eu não sei se em algum momento da sua vida, ou talvez você esteja vivendo isso, você já decidiu iniciar algo sem antes consultar a Deus. Alguém já teve uma experiência como essa? Rapaz, eu até anotei aqui, eu tive, só sendo breve, eu já tive momentos assim, eu acho que todo mundo, às vezes no impulso assim, às vezes sem, achando que está fazendo a melhor coisa, vai e toma uma decisão sem de fato consultar a Deus, e a gente sabe que não necessariamente é aquilo que ele teria para a gente, né? E três coisas que eu anotei aqui, que eu me propus a fazer, e comecei a fazer essa semana, que é, antes de tomar uma decisão, primeira coisa, ter um propósito de oração sobre aquilo. Eu estou fazendo isso essa semana. A segunda coisa, buscar conselhos. A Bíblia diz que na sabedoria, na multidão de conselhos da sabedoria. E a terceira coisa é apresentar a Deus, né? Esse plano, mas isso já entra na parte da oração. Então foram três passos que eu anotei aqui e de fato, né? Às vezes a gente acaba tomando a decisão sem consultar a Deus e isso não pode acontecer, né? Na verdade, recapitulando, o primeiro é ter um momento de oração ali e consagrar a Deus e receber dele a direção. Segundo é buscar conselhos. O terceiro é colocar os pontos positivos e os negativos daquela decisão ali. E aí eu aprendi uma coisa, deixa eu só aproveitar. Deus muitas vezes fica em silêncio. Quem concorda? Sim. Deus muitas vezes não fala. Só que como é que a gente vai tomar uma decisão se Deus não falar? Muitas vezes Deus usa nosso líder, fala através de sonhos, usa uma palavra. Mas como é que a gente vai tomar uma decisão sem Deus falar? Aí entra o nosso bom senso e o que está no nosso coração. Quando a gente toma aquela decisão, aí se não for vontade de Deus, ele vai direcionar. Não é assim, vá para cá. Então, é isso que eu tenho vivido essa semana, inclusive está fazendo muito sentido porque é aquilo que eu estou fazendo, né, durante esses dias. Uhum. Alguém tem alguma experiência assim que você teve na sua vida de você fazer algo sem que Deus direcionasse você para fazer, e aí de repente você teve um prejuízo por isso? Porque assim, é importante ressaltar que não são todas as vezes que dá errado. A questão é essa aqui. Não são todas as vezes que dá errado aquilo que você se propõe a fazer. Tem coisas que vão dar certo. Só que existem duas coisas sobre a vontade de Deus. Aquela que ele permite e aquela que é a perfeita vontade dele, como a Bíblia diz, que é boa, perfeita e agradável. É no centro da vontade de Deus. Então, muitas coisas que a gente faz que acaba não dando certo, não significa também que é a vontade de Deus. Pode ser aquilo que Deus permitiu, ou até mesmo a sua própria vontade. Só que, quando a gente coloca na balança aquilo que eu quero, aquilo que eu fiz sem consultar a Deus, e aquilo que Deus tinha separado para mim, a gente vê uma diferença muito grande. Porque sempre aquilo que Deus tem para nos conceder é maior do que aquilo que a gente está conseguindo enxergar. E aqui a gente entra, às vezes, em um ciclo vicioso e dizer assim, eu não busquei, eu não orei, eu não tenho uma palavra, mas deu certo.
Então, é comum a gente estabelecer esse padrão sobre nossas vidas, que é chamado um padrão mecânico, e não um padrão espiritual, e não um padrão que Deus tem para você. E porque esse padrão a gente acha que está funcionando, a gente criou um ciclo vicioso, isso está interferindo diretamente nas nossas vidas e nos nossos resultados. Então, nós não podemos questionar a Deus por muita coisa que está acontecendo hoje nas nossas vidas, porque eu não estou buscando a vontade dele. Então, você está vivendo dentro de um limite que Deus tem te abençoado pela misericórdia, porque você não dá espaço para ele poder direcionar, falar, dizer qual é o próximo passo que você tem que dar. Então, a gente entra nesse ciclo aqui que é natural. A gente gosta dele. Sabe por que a gente gosta dele? Porque a gente não gosta de sacrifício. E para muitas pessoas, a gente precisa quebrar isso hoje, precisa orar juntos. Para muitas pessoas, buscar a Deus para buscar uma resposta é um peso, é um sacrifício. As pessoas não querem esperar, as pessoas acham que Deus não fala, as pessoas não conseguem discernir a voz de Deus, as pessoas não querem ler a Bíblia. Eu fico agoniado quando alguma pessoa, não discípulo, porque discípulo a gente tem uma aliança de caminhada, mas às vezes me procura e fala assim, pô, tô com essa situação aqui, tá acontecendo isso. Mas sabe contar a história que eu não sei nem que pé ali iniciou, nem que terminou. Aí no final pergunta assim, e aí, o que é que eu faço? Eu sou o quê? É jogo de tarô? Sou leumão? As pessoas têm dificuldade porque está nesse ciclo vicioso de buscar as pessoas, de ouvir as pessoas, de ouvir fulano, de ouvir ciclano, de ouvir ministração na internet, de ler isso, de ler aquilo, mas as pessoas não buscam a Deus. É incrível isso. Parece que Deus é um tirano, um carrasco, alguém que se você se aproximar, ele vai dar uma palavra. Mas sabe o que é? Sabe o que é? É que as pessoas não estão preparadas para ouvir o não de Deus. Eles até estão preparados para ouvir o não do homem, mas parece que ouvir o não de Deus é a pior. Mas, na verdade, o nosso apóstolo nos ensinou que o não de Deus faz o quê? Quem lembra? Nos protege. Nos protege. Gente, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas no dia em que você ouvir o não de Deus, glorifique a Ele. Porque é um cuidado que Ele está tendo com você. Todos os nãos de Deus que eu recebi, eu fiquei chateado. Eu fiquei muito triste. Eu questionei muita coisa. Mas depois de um tempo, eu falei assim, Deus, obrigado. A gente não entende, é natural, a gente não entende. Difícil, mas preciso, se a gente quer avançar, se a gente quer crescer. Então, a gente precisa aprender isso hoje, como líder, como cristão, a não entrar nesse ciclo vicioso. É como o Jorlan falou, o silêncio de Deus é a resposta. Você sabia disso? O silêncio de Deus é a resposta. É o trabalhar dele. E a gente fica inquieto. Para mim mesmo, gente, é um desafio. Porque eu sou muito ativo, né? Eu sou muito produção. A minha linguagem mais forte de um teste que eu fiz, eu tenho prazer na produtividade. Eu amo desafios. Esse é o meu ponto forte. Meu ato de serviço é esse, é produzir, é fazer a coisa. E quando Deus freia, ele diz, você não precisa fazer nada, não. Parado. Só em Deus falar assim, quieto, para mim é um desafio. E nesse quieto, ele fica calado. Um dia eu estava orando, não sei se foi pelo meu relacionamento, não lembro, mas me veio um entendimento assim. A resposta de Deus, às vezes, não é não, mas também não é sim, mas é espere.
Quem te busca é os dois, né? Eu tenho que ouvir o sim, eu tenho que ouvir o não. Mas Deus tem uma resposta para você. Deus fala assim, espere. E nessa espera está o trabalhar e a perfeita vontade dele. E nesse esperar, gente, Deus faz muita coisa. Muita coisa. E sabe o que eu aprendi? É que Deus gosta de falar quando a gente está esperando. Mas esperando com paciência. Todas as vezes que eu fiquei agitado, todas as vezes que eu quis fazer algumas coisas, todas as vezes que eu quis mover, porque tem isso também, né? Você quer mover alguma coisa para que Deus responda ou para dizer que aquilo é a vontade de Deus, você quer movimentar as coisas, quer fazer as coisas acontecerem. Quando eu começava a me movimentar, as coisas não davam certo. Gente, quando eu esqueci, quando eu descansei, quando eu tive paciência, Deus vem e responde. É como se ele dissesse, agora você está pronto para poder me ouvir. Pode falar, Valtinho. É só um testemunho que tem a ver tanto com o que você falou, quanto com o que Jordan falou também. Quando eu me converti, eu estava determinado a realmente buscar Deus, né? Eu falei assim, tudo que eu vou fazer vai ser para buscar Deus. Me fechei para relacionamento, tudo do tipo. Eu não queria, eu só queria mesmo conhecer o Senhor. E aí teve um dia que eu estava orando, eu falei assim, Deus, fala comigo qual é o meu propósito, fala comigo, o que é que o Senhor tem para minha vida, me unge para fazer tal coisa e tal. E aí o Senhor me visitou. Ele me deu um sonho nessa noite e ele falou claramente comigo sobre o meu casamento. E ele falou a esposa que ele ia me dar, as características dela, as coisas que eu deveria prestar atenção que tinha na vida dela e algumas coisas que iriam acontecer. Quando eu acordei extremamente chateado. Eu falei assim, Deus, eu não estou perguntando ao Senhor sobre casamento, eu estou querendo saber sobre ministério e tudo mais, estou querendo conhecer o Senhor, não quero casamento. Só que Deus sabe de tudo, né? Passou-se um período, quase um ano, eu comecei a sentir a necessidade de ter alguém. Não era questão de ter relações, nada do tipo, mas de você ter uma companheira, alguém para você compartilhar, você construir algo. Rapidinho, uma curiosidade aqui. Karina foi sua única namorada ou você já teve outro? Depois que eu me converti, foi minha única. Nem orar contra a pessoa, orei. E aí, quando eu comecei a ter essa vontade, aí eu lembrei, né, que o Senhor tinha me dado uma promessa. Eu falei, Deus, então é o tempo. E aí eu comecei a olhar as meninas que eu conhecia, a amizade e tal. E aí teve uma que eu escolhi. Eu falei assim, eu quero que seja essa. Só que eu não fui falar com ela diretamente. Eu fui orar e eu falei assim, Deus, lembra do sonho que o Senhor me deu, o casamento e tal? Tem aqui fulano. É ela? E aí eu comecei a orar. E uma coisa me incomodou, porque sempre que eu orava, o Senhor me respondia o sim ou não, me dava uma instrução. E ele não me respondeu nada. E eu insistindo, insistindo. Aí teve um dia que eu falei assim, ó Deus, vou fazer que nem todo mundo fala. Não sei se você lembra, mas teve uma época na antiga Rede Jovem que o pessoal falava assim, gente, vocês precisam entender uma coisa, se é crente, você já está no caminho meio andado, entendeu? Às vezes vocês ficam só querendo que Deus responda, aí tava nessa, né? E aí eu falei assim, é verdade, ela é crente, eu sou crente, e eu acho que ela também gosta de mim, o Senhor não me responde, se o Senhor me dissesse não, eu entenderia, mas o Senhor não quer falar nada, então eu vou namorar com ela, assim, vou chegar para ela, vou conversar e tal, a gente vai começar a orar. Aí na hora o Espírito Santo falou assim comigo, você acha que essa área da sua vida é importante para mim? Eu falei, acredito que sim. E ele é mais importante do que para você. Então, confie em mim. Aí eu falei assim, Deus, então eu vou orar por ela mais 4 dias. Nesses 4 dias, eu peço que o Senhor me diga que é ela ou que não é ela. Mas se o Senhor ficar em silêncio, eu vou entender que o silêncio é um não. Aí eu orei e o Senhor não me falou nada. Não tive sonho, não tive visão, não tive nada. E eu falei assim, já que é assim, eu vou abrir mão disso e eu vou entender que não é ela, porque se fosse, o Senhor teria falado alguma coisa comigo. E no momento que eu abri mão e eu orei, eu entreguei aquela pessoa que eu estava gostando, eu senti uma paz tão grande que eu, literalmente, eu falei assim, eu consigo ficar 10 anos sem me relacionar com ninguém, porque agora eu entendo que a minha carência emocional tem que ser suprida por Deus. Quando eu falei isso, aí ele disse, agora você vai começar a orar pela sua esposa, porque antes você estava focado naquilo que você queria, e você não ia prestar atenção no que eu tenho para sua vida. Então, essa questão do silêncio, muitas vezes é a vontade permissiva, né? Que Deus está assim, tá bom, filho, você quer muito isso, então vá, não. Ele fica em silêncio porque ele fala, eu não faço parte disso. Ele vai permitir que aconteça, mas não está dando aval em nada. E ali eu comecei a orar por Karina, sem conhecer, e eu digo a você, em questão de 1 ano e 8 meses depois, eu já estava casado, sem eu fazer esforço nenhum. As coisas fluíram porque o Senhor foi direcionando, porque eu falei assim, agora eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Não botei critérios, não fiz nada, só ouvi, fui seguindo as direções.
e estamos juntos aí já vai fazer 9 anos já. Uau. O que Deus faz sempre é muito maior do que aquilo que a gente escolhe. Muito maior. A gente precisa entender a nossa pequenez e confiar na grandeza de Deus. Na grandeza de Deus, naquilo que está em Deus. Quero ler um texto com você, está no livro de João, capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Livro de João, capítulo 21, abre lá comigo, do versículo 1 ao 6, diz assim: Depois disso, Jesus aparece outra vez aos seus discípulos. Aqui Jesus já tinha morrido e ressuscitado. A Bíblia diz que ele aparece na beira do lago da Galileia, só que não é a figura literalmente de Jesus, não era a imagem de Jesus. Jesus estava usando ali provavelmente a figura de uma outra pessoa, né? Estava ali, eu vou dizer assim, infiltrado. Era uma pessoa que Jesus, que era a representação de Jesus, porém não era Jesus encarnado como os discípulos tinham visto antigamente, tempos atrás. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era da terra de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos, em torno de 7 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Aí os discípulos falaram: Nós também vamos pescar com vocês. Então foram todos e subiram num barco, mas naquela noite a Bíblia diz que eles não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, ou seja, eles deviam estar pescando ali de madrugada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Eles disseram: Nada. Está seco. Responderam eles. Aí Jesus fala assim: Joguem a rede do outro lado do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiram mais puxar para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Naquele dia, na vida desses discípulos, aconteceu algo inédito. Aconteceu algo inédito. Provavelmente esses discípulos fizeram a maior pesca da vida deles. Interessante, quem entende mais de peixe? Os discípulos ou aquele homem que não era Jesus fisicamente, que deu o comando para esses discípulos? Obviamente os seus discípulos, porque os seus discípulos eram pescadores natos, eram homens do mar, homens que sabem lidar com rede, com peixe, com barco, com tempestade. Os caras eram treinados para isso, viveu nisso por muito tempo da sua vida. E de repente vem alguém e libera uma palavra mandando jogar a rede do outro lado. É o mesmo mar. O mesmo peixe que passa de um lado é o peixe que passa do outro. Gente, na cabeça de um pescador, isso dá um nó. Na cabeça de um pescador, isso é totalmente ilógico, impossível, não tem diferença nenhuma. Porque a maioria das coisas que Deus nos direciona e fala para a gente poder fazer, não tem lógica. Não tem explicação. Não tem, às vezes, nem como a gente entender de tão difícil que é. Mas a nossa posição não é entender, é acreditar. Você não precisa entender nada. E pode ter a certeza que no momento certo você vai entender o porquê que ele mandou você fazer isso. Ou porquê que ele está te direcionando isso. Ou porquê que ele está falando isso com você. Então os discípulos recebem aquela mensagem e resolvem acreditar. Porque tem isso. Ou você acredita no que Deus está falando com você,
ou você desacredita? Sabe o que é que me impressiona nesse texto? É que os discípulos passaram praticamente a noite toda pescando. A sensação daqueles discípulos era: os peixes da Galileia sumiram. Porque, gente, na verdade, na boa, vamos contextualizar aqui. Até Jorlan, quando sai com o tio dele, ele volta pelo menos com um peixe. Com um, no mínimo, que nem é pescador. Agora, esses caras experientes, profissionais, passou a noite toda e não pegou um peixe. A Bíblia diz que eles respondem nada, secou. Sabe por quê, gente? Porque Jesus, Deus, permite algumas escassez em nossas vidas para ele poder ajustar o que precisa ser ajustado, para ele poder manifestar o poder dele, para ele mostrar para você o quão poderoso que ele é. A luta não é para destruir você. A luta é para o poder de Deus ser manifestado na sua vida. Então perceba, os discípulos provavelmente estavam cansados, insatisfeitos, desmotivados, preocupados, porque se não pescou nada, o que acontece? Não vai comer, irmão. Era o trabalho dos caras. E eles estavam com fome. Depois você pode ler esse texto para frente aí, que depois dessa pesca, ele senta com Jesus e vai fritar um peixinho para comer. Ou seja, se não tem peixe, não vai comer. Então, Jesus libera o quê? Uma palavra para aqueles pescadores que estavam cansados, desestimulados, insatisfeitos. E os pescadores, os discípulos de Jesus, decidiram confiar naquilo que Jesus estava falando. Aí eu pergunto para você, se esses discípulos não confiassem na palavra que Deus tinha liberado para a vida deles, o que é que aconteceria? Se eles não tivessem fé para acreditar na direção que Jesus estava liberando sobre a vida deles, será que essa pesca extraordinária aconteceria? Ou eles ficariam sem nada? Gente, há uma distância entre aquilo que Deus tem para a sua vida e a conclusão do projeto de Deus para você. Há um espaço entre a promessa, aquilo que Deus tem separado para mim, e o resultado final dessa promessa. E dentro desse percurso, há um processo. Há um processo, há um treinamento, há uma fase que a gente precisa ser nutrido dentro desta fase. E dentro desta fase, o que vai sustentar você é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O que você está dizendo, Danilo? Um exemplo, você quer ter um trabalho. E você quer ter um cargo alto dentro desse trabalho. Você não vai entrar já no cargo alto. Você precisa ir galgando ali dentro daquela empresa. Você está dentro de um processo. Até a conclusão do alvo que você quer, há um treinamento, há um processo. Mas o que vai sustentar você até você chegar no cargo que você quer é a palavra que Deus te deu. Não é o que você quer. Porque às vezes a gente está assim, né? Não, esse cargo é meu. Eu estou estudando para isso. Eu estou trabalhando. Eu estou dobrando o meu horário. Eu estou vendendo muito. Eu estou visitando X clientes.
eu estou me esforçando, eu estou ficando depois do horário, eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer. Mas a questão não é o que você faz, a questão é o que Deus falou com você. O que Deus disse para você a respeito desse cargo? É o que você quer ou você tem a certeza que Deus quer para você? Qual palavra você tem? Sabe por quê, gente? Porque no meio desse processo, a escassez vai bater na porta, o desestímulo vai bater na porta, a tristeza vai querer paralisar você. E muita gente desiste, às vezes, até daquilo que é de Deus, porque não tem uma palavra de Deus. E a palavra é o que sustenta. A palavra, ela vem confortar naquele momento aonde a gente está pensando em desistir, está pensando em abrir mão. Aí eu falo assim, ó, eu tenho uma palavra. Deus não me falou isso. Eu estou vendo isso, mas eu tenho uma palavra. E o que é a palavra? Ou melhor, quem é a palavra? É Jesus. É Jesus. E quando Jesus encontra alguém e libera uma palavra sobre esta pessoa, esse momento é o auge. Sinta-se muito feliz. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, com certeza sim, de Deus falar com você, de Deus responder a você, de você ter a convicção, a certeza de que aquilo que você está ouvindo é Deus que está falando, é Deus que está ministrando seu coração. E todas as vezes que Jesus liberou uma palavra sobre a vida de alguém, alguma coisa aconteceu. Sempre, 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 sempre. E não vai ser diferente com você. Pedro, ele não contou os peixes porque ele sabia que ele precisava apenas da palavra. Ele não ficou olhando para a quantidade daquela pesca, a quantidade de peixes. Porque, olha que interessante isso, gente. Presta atenção. Não foi o peixe que impressionou a Pedro. Eu vou dizer mais para você. Não foi o tamanho da pesca que chamou a atenção daqueles discípulos, mas sim o poder da palavra liberada. Às vezes, a gente muda o foco das coisas. A gente coloca os olhos no resultado e esquece daquele que nos deu o resultado. A pesca foi extraordinária, mas não impressionou esses pescadores. A palavra, sim. A palavra mexeu com eles. A palavra mudou algo dentro deles. Se você tem uma palavra, comece a seguir a palavra. Foi o que Pedro fez. Peraí, esse cara falou isso? Esse cara deu essa ordem, essa direção? Vamos seguir ele. O que ele fala acontece. Ele nunca nos deu uma direção que a gente fosse se dar mal. Por mais difícil e dura que fosse, porque alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes é uma loucura. Mas o que esse cara fala, por mais difícil que seja, acontece. Então, pare de seguir o seu líder. Pare de seguir o que as pessoas estão te dizendo. Pare de ficar pegado nas opiniões das pessoas e comece a ouvir o que a palavra tem a dizer a seu respeito sobre essa situação que você está passando. Busca a fonte de todas as coisas. E a fonte é a palavra. A palavra é o verbo encarnado. A palavra é Jesus manifestado. É por isso que só há uma coisa que Satanás consegue temer. Só há uma coisa, gente. E foi essa mesma coisa que Jesus utilizou no deserto, quando ele estava sendo tentado, que é a palavra de Deus. Contra isso, não tem obra do inimigo que prospere. Por que, Danilo? É escrito, é o quê? Não.
A palavra é a vontade de Deus. A palavra é a vontade do próprio Deus. É a opinião de Deus. É a direção de Deus. É a flecha, é a espada de Deus. Nada vai ferir mais o adversário do que a palavra de Deus. Deixa eu te alertar algo. O inimigo sabe a palavra, tá? Às vezes até mais do que a gente. Então, bora começar a ler a Bíblia mais. Vamos ter mais contato com a palavra. Enquanto tem gente brigando pelo peixe, tem gente indo atrás da palavra. Você consegue entender isso? Enquanto tem gente brigando pelo peixe, o peixe é bom, a pesca é extraordinária, os peixes são grandes, olha para isso, olha que coisa fantástica, olha o que Deus fez. Olha, tem gente que fala assim, não, é a palavra. Isso só aconteceu por causa da palavra. Vamos seguir a palavra, porque tudo que ele disser vai acontecer. Gente, o convite de Deus hoje, para mim e para você, é: vamos tirar o foco um pouquinho daquilo que a gente quer e colocar o foco na raiz de tudo que a gente precisa. Eu aprendi isso, fui confrontado na época que eu estava com G12 com o apóstolo. Ele chegava no G12 e ele falou assim, e aí? Me conta aí, como é que vocês estão? Como foi essa semana? Como foi sua vida com Deus? Participou do culto, falava várias coisas, né? Mas conta aí para mim, o que foi que Deus fez nessa semana na sua vida? Conta o testemunho, o milagre. Aí tu não ficava calado, né? A gente ficava meio temeroso assim. Aí ele falou assim, ué, não é possível que em 7 dias Deus não fez nada na sua vida. Você sabia que a cada dia Deus tem algo para falar com você e para fazer na sua vida? Aí ele fez assim, é princípio. Está em Gênesis. A cada dia Deus liberava o quê? Uma palavra. A cada dia Deus fazia o quê? Alguma coisa acontecer. Assim também é na minha e na sua vida. Eu falei, uau. Aí ele falou assim, se você não está conseguindo perceber, é porque você não está buscando essa palavra. Você não está buscando ou não está visualizando o que Deus está fazendo. Mas uma coisa é certa, ele faz. A gente precisa acreditar nisso. Outra coisa, deixa eu falar algo. O peixe estraga, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela dura para sempre. A gente está atrás de coisas que vai passar. Mas a Bíblia diz que céus e terra podem passar, mas a minha palavra dura para sempre. Vou te dar outro segredo aqui. É por isso que a gente precisa buscar a palavra. Porque o que você começa sem uma palavra vai terminar. Mas o que você começa com uma palavra vai durar. E vai durar até Deus dizer que tem que durar. Ah, Danilo, Deus me deu um trabalho que eu quis e eu fui demitido. Foi o tempo preciso que ele entendeu que você estivesse lá. Ou você quer um trabalho para sempre, até Jesus voltar? Você quer? Quem quer? Misericórdia. Mas tudo tem um tempo. E dentro dessa palavra, é como uma semente. Tem um nutriente, tem tudo ali dentro que ela precisa para poder virar uma árvore. Assim é a palavra de Deus. Tem todo o nutriente que você precisa para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as perseguições, para enfrentar as tristezas, o desânimo. Tudo está dentro dessa palavra. É como se fosse uma vitamina, que a cada momento que você se sentir fraco, você toma um gole e se fortifica e continua, se fortifica e continua, se fortifica. Agora, sem palavra, irmão, você vai titubear. Vai fracassar. Aí você vai desistir. Você pode até estar no centro, fazendo a coisa certa, mas você não ouviu Deus. E porque você não ouviu Deus, você vai desistir, você vai ser tentado, você vai achar que não é de Deus, você vai achar que Deus não está com você.
Estou sentindo que o que Deus quer falar para a gente hoje é que a gente precisa parar de focar um pouquinho no resultado, parar de focar um pouquinho naquilo que a gente quer e colocar os olhos nele. E buscar uma palavra da parte dele. Eu não sei qual área você está precisando de uma palavra aqui hoje. Você está precisando ouvir a Deus. Ou talvez você iniciou algo sem antes ouvir o Senhor e você está sofrendo as consequências disso. A gente pode recomeçar. A gente pode pedir perdão a Deus e dizer, Deus, eu quero saber o que o Senhor tem a respeito disso. Estou fazendo isso há tanto tempo, estou agindo dessa forma há tanto tempo, achando que eu estava certo, mas, na verdade, eu perdi o time. Perdi o time. O peixe já até estragou e eu esqueci. Gente, não sei se já aconteceu com você, mas comigo já. De eu estar fazendo algo e esquecer o que Deus tinha me dito a respeito daquilo. Esqueci a palavra que Deus me deu. Só que quem recebe uma palavra é impressionante. Quando você esquece, ele te lembra. É tremendo isso. Por quê? A Bíblia diz que a palavra dele é viva. É viva, ela não morre. Ontem eu estava, no final do encontro, uma pessoa próxima me procurou para relatar uma situação. Na verdade, ele me procurou pedindo oração. Quero que você ore por mim. Começou a passar para mim um momento que ele estava passando, chorou, um momento muito delicado. E aí eu, antes de orar, eu queria entender o que estava acontecendo com ele. Ele me narrou toda a situação. E aí eu conversei com ele, dei uma palavra para ele, foi muito tocado. E aí eu falei, vamos orar. Na hora que eu comecei a orar por ele, Deus me deu algo para eu poder entregar para ele naquela hora. Eu senti como se Deus falasse assim, lembre a ele disso. Quando eu falei o que Deus me tocou para eu poder falar, ele começou a soluçar de chorar. E naquele momento, o Espírito Santo estava me dizendo, eu estou ressuscitando algo dentro dele, que ele se esqueceu. A situação que ele está passando, ele não está conseguindo visualizar. Mas hoje, diga para ele que eu estou ressuscitando isso dentro dele e que eu não me esqueci daquilo que eu falei para ele. Pode falar, Valtinho. Não, só aproveitando o que você falou, que eu achei interessante, e aí também já vem a minha parte do feedback do filme, né? Eu não estava lá com vocês. Uma das coisas que eu pude perceber no filme foi bem isso, que aqueles homens, tirando o menino que chegou por último, eles estavam há muito tempo naquela missão, que eles se esqueceram do porquê que eles estavam fazendo aquilo. Eles só estavam ali na missão querendo finalizar. Tanto que quando o menino chega, e ali ele começa a confrontar, né, com aquilo que a palavra dizia, dele não querer matar e tudo mais, você vê que com o decorrer do filme, eles tentam mudar ele, mas depois eles começam a mostrar que eles também conheciam a palavra, né? Tanto que o líder começa a citar os versículos da Bíblia. Então, mostra que eles conheciam, só que eles haviam esquecido. Eles estavam tanto tempo focados na missão que esqueceram o verdadeiro propósito da missão. E aquele menino foi como você falou, ele veio como uma resposta de Deus para lembrar eles do porquê que eles estavam aqui. Não era só fazer, mas era o porquê que eles estavam fazendo. Perfeito. E aí, gostou do filme, Valtinho? Tremendo, né, velho? Eu já tinha assistido ele há muito tempo. Aí agora eu voltei para assistir, não consegui assistir ele totalmente, mas eu já tinha algumas coisas que eu tinha lembrado antes de ver algumas cenas. Mas é muito bom. Assista que tem muita coisa ali que dá para a gente aprender. Mas perfeita essa colocação. E Deus faz isso. Deus, às vezes, cria uma situação para te lembrar, dizer, rapaz, você lembra o que eu falei com você a respeito disso? Gente, a palavra, ela não é lógica, mas nossas escolhas são. Não tem cabimento, Jesus, eu voltar para o mar para fazer o que eu já fiz. O mesmo peixe que dá lá, dá cá, não tem explicação. Mas a questão não é a explicação, é a palavra. Faça o que eu estou pedindo para você. Gente, o que a gente escolhe tem lógica. A gente vai escolher o que é bom para a gente. A gente vai escolher o que é mais fácil, o que é mais suave, o que é bom, o que é mais tranquilo. Mas a palavra não tem lógica. O que a gente acha que é bom, né? Acha que é bom. Justamente, nossa visão é limitada. Para pensar, se coloca na posição desses discípulos.
E responda com sinceridade no seu coração. Você voltaria para pescar de novo? Eu te digo aqui, curto, alto e bom som. Não voltaria, iria para casa. Experiente do jeito que eu sou, não é assim que a gente fala? Fiz de tudo, já fiz isso aí já. Sabe qual foi o convite de Jesus para Pedro? Que foram 2 vezes, né? Eu estou até misturando aqui a palavra. Teve essa vez, dessa pesca. Teve a outra vez que Pedro voltou, foi logo no início da caminhada, quando Jesus chamou ele. Jesus falou assim, ó, vá para as águas profundas. Aqui foi o segundo momento. Mas na primeira, Jesus manda ele ir para águas profundas. Jesus está dizendo assim para Pedro, ó, Pedro, você vai fazer a mesma coisa de uma forma diferente. É isso que acontece nas nossas vidas. A gente faz a mesma coisa, mas agora, Pedro, se lembre, você tem uma palavra. E porque você tem uma palavra, você tem a garantia. A garantia de que o que você fizer, a mesma coisa, do mesmo jeito, você vai ter resultado, porque a palavra te respalda. A palavra te protege. A palavra te direciona. A palavra não combina com a nossa linhagem. Por isso que choca a gente. Por isso que a gente fica assim, será que é isso mesmo, velho? Será que... Não, Deus não está pedindo para eu fazer isso. Não é possível um negócio desse. Não combina com a gente. Ela vem, na verdade, para transformar a gente. Por isso é importante ter uma palavra. Porque a palavra te confronta, te muda, te transforma e te habilita para você viver o que Deus tem para a sua vida. A palavra combina com ele, mas foi lançada sobre você. A verdade de Deus vem para transformar a sua realidade. Perfeito. A verdade é a palavra. O pastor Cristiani, como sempre, né? Ele não consegue sair da gente, né? Que incrível isso. A palavra combina com ele, mas foi lançada sobre você. Ou seja, a palavra tem tudo a ver com ele. A palavra é dele, não é nossa. Então, quando vem algo que é dele sobre a gente, choca. Choca. É difícil, às vezes, de encarar. É difícil, às vezes, de entender. Porque o padrão de Jesus é muito mais alto do que o nosso. Tem gente que fere os outros simplesmente porque não recebeu uma palavra. Se não recebe a palavra, você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe o seu propósito. E ao invés de ajudar as pessoas, você está ferindo. Porque você não tem uma palavra, você não tem uma base, você não tem uma direção. É como se você estivesse golpeando aí a torta e a direita com os olhos vendados. Agora, quem sabe o que quer, quem tem uma palavra, essa pessoa, ela é centrada. Pedro ainda não tinha se transformado em um pescador de homens. Se tornou depois que começou a caminhar com ele. Se tornou depois que passou a andar com ele. Porque quanto mais eu tenho contato com a palavra, mais transformado eu sou. Mais parecido com Jesus eu sou. Gente, eu não estou falando de conhecer Bíblia. Se você mandar eu citar uns 3 versículos de cor aqui, eu não vou saber. A questão não é saber a palavra, porque, como eu falei, Satanás sabe a palavra toda. A questão é ter contato com a palavra. E quanto mais eu ando, quanto mais eu ouço, quanto mais eu leio, a gente tem que parar, às vezes, de ficar lendo a Bíblia. É uma bênção. Ler a Bíblia sempre é prazeroso. Mas, às vezes, a gente vai recortando pedaços da Bíblia. Versículos. Eu percebo isso quando algumas pessoas vêm compartilhar comigo a palavra que
que a pessoa recebeu, às vezes são coisas cortadas. A pessoa não tem um entendimento daquilo que leu. E aí a linguagem que as pessoas usam na teologia, que é, às vezes a gente força a palavra. O que é forçar? É quando você tenta reverter para a sua vontade. Eu forço quando eu não tenho entendimento, quando eu não tenho revelação, quando eu não tenho discernimento. Mas quando eu estou ligado, eu entendo. E eu, sabe o que eu acho interessante? Não estou falando de vocês, tá, gente? A gente aqui é outra coisa. Nosso contato, estou falando de pessoas de fora. A pessoa recebe uma palavra, uma coisa você viu, pô, meu líder, essa palavra aqui eu recebi, estou entendendo o que é isso. Você concorda comigo? Você acha que é isso? Aí as pessoas de fora vêm assim, pô, eu recebi essa palavra aqui. Ela recebeu a palavra. Aí ela fala assim, mas eu não entendi o que essa palavra quer dizer. Foi você que recebeu, como é que eu vou entender? E as pessoas querem que você entenda, não, mas quer dizer o quê? Então, assim, as pessoas não, pela falta de discernimento, você acha que Deus vai falar alguma coisa que você não entende? Deus sempre vai ser claro. Pode falar, João. E aí a pessoa fala, eu recebi essa palavra, o que é que você acha? Já entra uma questão aí. Se foi Deus que falou, você não tem que falar nada, irmão. Você quer ouvir a palavra ou você quer me ouvir? É isso. Uma coisa é a pessoa está com dificuldade, problema nenhum. Pô, receber essa palavra aqui, eu estou achando que é isso, que é isso, que é isso. Você pode me ajudar aqui a entender? Aí você pode falar até a sua visão que você teve daquilo. Mas quem tem que ser ministrado, quem tem que receber a palavra é a pessoa. E aí entra a questão do líder espiritual, que está aqui justamente para ajudar, né? Ó, Pedro é carnal, por isso ele precisava caminhar com a palavra. Tem alguém carnal aqui? Tem alguém carnal ou só tem anjo aqui? Todos nós, né? Você entende agora? Você entende agora por que Pedro foi transformado? Porque ele agarrou em Jesus. Hein? Ele olhava para ele via assim muitas instabilidades, muitos problemas na vida dele e falou assim: meu tudo aqui, ó, vai ser meu íntimo. Vou colar nele. Preciso dele. Porque tudo que ele fala me transforma, me muda. Eu me torno uma pessoa diferente. Enquanto o povo estava vendo Pedro como uma pessoa difícil, Jesus estava vendo Pedro como um apóstolo. O que você vê como um problema, Jesus pode estar vendo como uma solução. Porque a palavra de Deus, o próprio Deus, reverte situações. E a caminhada com ele, a palavra dele vai me moldando, vai me transformando para isso. Só vive a promessa quem vive a palavra. Só vive a promessa quem vive a palavra. Deus não nos deu um idioma. Deus nos deu uma palavra. Não é uma linguagem qualquer. O que Deus tem para te entregar e para me entregar também é uma palavra que vem para nos transformar, para nos mudar. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: Pedro, você só vai dar certo se você tiver uma palavra, se você caminhar com a palavra. E é o que Deus está dizendo para você hoje. Só vai dar certo ou só está dando errado porque você não tem uma palavra. Precisa me ouvir. Aí você vê que muitos textos da Bíblia, Jesus está em contato com Pedro. E era nesses contatos com Pedro que Pedro recebia a palavra e Jesus liberava a palavra. Pedro recebia, Jesus liberava. Pedro recebia, Jesus liberava. Gente, nesse bate-boca, se assim eu posso dizer, a transformação estava acontecendo. As repreensões, os conselhos, aquilo que está escrito.
E é engraçado que no final desse versículo, abre aí, rapidinho, João 21 de novo. Só para você ler lá o final, o que é que diz. Para você abrir sua mente ainda mais. Foi João 21, não foi do 1 ao 6? Sim. Que eu deixei gravado aqui. Eu vou abrir aqui a Bíblia. Deixa eu abrir aqui no meu celular, que é mais rápido. João 21, você percebe que está no final já do capítulo de João. Leia o 25. Quem pode ler o 25? Posso ler aqui, está aberto. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Uau! A gente só sabe a ponta do iceberg, irmão. Teve muito mais coisa, muito mais experiências. Muito mais embates com Pedro, com João, com os caras. Os caras não se tornaram apóstolos da noite para o dia. Foi muito contato com a palavra. Muito contato. A gente se fere por não deixar Jesus concluir a obra. Por não deixar Jesus cumprir a obra. Quando eu falo de Jesus, é a palavra. A gente fica ferido às vezes, porque às vezes a gente está criando expectativa, não é naquilo que Deus tem para a gente, é naquilo que a gente quer. E muita gente abandona Jesus ferido, abandona a igreja ferido. Porque o que viveram não foi uma vida genuína com o Senhor. Foi uma vida onde essa pessoa fazia o que agradava a ela. O pior defeito é quando começamos a copiar as coisas e esquecemos da palavra. Quando a gente vai reproduzindo, fazendo o que todo mundo está fazendo. Eu já falei para vocês aqui, eu tenho aversão a fazer algo que todo mundo está fazendo. Fazer algo que todo mundo está usando. A usar algo que todo mundo está usando. Gente, o que funciona para todo mundo não funciona para a gente. Se todo mundo está fazendo é porque está na média. Está na média, justamente. Aí a gente vai nessa. Ah, eu vou fazer também. Todo mundo está fazendo, todo mundo da igreja está fazendo, então eu vou entrar também. É o que Deus quer. Gente, é o que Deus quer para fulano, mas é para você. Deus te pediu isso. Aí é engraçado que as pessoas vêm e falam, todo mundo está fazendo, pô, eu já fiz o meu, só falta você, só falta você. Não, Deus não falou nada comigo a respeito disso. Eu só vou iniciar isso quando Deus me direcionar, quando eu sentir no meu coração, quando eu tiver essa confirmação dentro de mim. A gente esquece do que tinha que lembrar, mas lembra daquilo que tinha que esquecer. Vulgo nossa mãe, né? Você não é todo mundo. Manhã sempre está certa, né, rapaz? Impressionante negócio desse. Passa tanto tempo. Isso aí pode ver que já rompeu umas 40 gerações. E até hoje ela continua atualizada, NVI, atualizada. Mas é isso. A gente esquece do que tinha que lembrar, mas lembra daquilo que tinha que esquecer. A gente esquece da palavra, mas a gente lembra do que a gente quer. A gente lembra da promessa, mas a gente não lembra do que Deus falou. As coisas acontecem, gente, não com base naquilo que a gente quer. As coisas acontecem sobre a palavra que ele falou. O que ele falou é o que vai acontecer. Olha que interessante. Se Jesus mandasse Pedro jogar a rede dentro do barco, iria ter peixe dentro do barco. Sim ou não? Porque não tem lógica. O que Deus nos pede é ilógico. Se Jesus dissesse, Pedro, discípulos,
Joga a rede dentro do barco. Os peixes iriam brotar, porque ele falou, e o que ele falou acontece. Agora, você sabe qual é o X da questão? Gente, isso aqui é uma chave muito poderosa. E talvez seja o motivo do porquê você não está ouvindo e não está recebendo uma palavra de Deus. Escuta isso. Isso vem aqui agora. Às vezes, o X da questão é o seguinte: Deus não fala porque você não vai fazer o que ele está te pedindo. Porque você não faz, não é que Deus decide não falar, ele se cala para falar quando você está pronto para poder fazer. Mesma questão. Se Jesus mandasse Pedro jogar a rede para dentro do barco, Pedro jogaria. Mas será que eu e você jogaria? Será que você jogaria? Estou me ouvindo aí, velho. Tá com eco. É Jorlando. Já mutei ele. Mas a questão é essa. Peraí, eu fiz os stories aqui com o que você falou, acabei não pegando o que você falou aí. Você falou o quê? Eu estou ouvindo aí você gravando. Se Jesus mandasse Pedro jogar a rede para dentro do barco, Pedro, com certeza... Não é isso. Porque eu mesclei com aquilo que eu falei. Se Jesus mandasse Pedro jogar a rede para dentro do barco, iria ter peixe. Iria dar peixe. Por que Jesus não falou isso? Porque provavelmente Pedro não iria fazer. Então, Jesus às vezes se cala, não fala, porque a gente não teria, ou não tem coragem de fazer aquilo que ele irá nos direcionar. Então, o que é que ele faz? Ele te prepara. Aí vem aquela questão que eu falei no início, a preparação, o treinamento, o processo, até você estar pronto. É possível, gente, dar certo onde tudo deu errado. Vou repetir. É possível dar certo onde tudo deu errado. Qual a garantia, Danilo, que você tem quando você fala isso? Eu não tenho garantia nenhuma. Mas a palavra te dá garantia. A palavra te dá garantia. Jesus não precisava ou não precisa do que você vai buscar, porque tudo que você precisa está nele. O que você quer não afeta em nada a Deus. É tudo dele. Tudo está nele. Tudo que você precisa está nele. E às vezes a gente está buscando em lugares, em pessoas, em situações, em prazeres. Gente, isso aqui que eu estou trazendo hoje para vocês é a mesma palavra de um novo convertido, só que de uma forma diferente. O novo convertido precisa aprender a caminhar com Jesus. E o convertido precisa aprender a caminhar com a palavra de Deus. É outro nível. Você virar essa chave hoje na sua vida, se a gente virar, eu incluo isso. De ser um cristão de alto padrão, de não dar um passo sem saber o que Deus quer. Ah, Danilo, escuta isso. Todas as vezes eu vou ter que parar para poder orar, ver o que Deus quer. Gente, quanto mais você caminha com Deus, mais você vai ter discernimento para entender o que é de Deus e o que não é de Deus.
Ou você acha que Jesus expulsava um demônio com uma palavra? Por causa de quê, gente? Porque ele era Deus? Não, não era isso. Você acha que Jesus expulsava demônios da vida das pessoas, curava as pessoas porque ele era Deus? Não, não era isso. Era porque, enquanto de dia, ele fazia coisas milagrosas, milagres extraordinários, expulsava demônio, curava as pessoas. De madrugada, Jesus estava tendo contato com a palavra, estava orando, estava buscando. Então, mais tempo com Deus, menos tempo para resolver problemas. Menos tempo com Deus, mais tempo para resolver problemas. Você consegue entender? Chega a um nível nosso que a gente consegue decidir na hora, definir na hora. Ó, Deus está me falando aqui agora. Ó, não, isso aqui não é a vontade de Deus para mim. Não, isso aqui não é... Eu estou conectado. Agora, se a gente busca a Deus uma vez no mês, se a gente só busca a Deus quando tudo está apertado, quando tudo está difícil, eu quero uma palavra, e a gente bota Deus na parede, Deus tem que me falar hoje eu quero uma palavra. Deus é capacho seu, nosso. Você serve a Deus ou Deus te serve? Que negócio é esse? Quando Deus se cala, se enfurece. E a gente se enfurece, fala, Deus não quer falar comigo, Deus não fala comigo. Não, a gente entra em crise. Como se Deus estivesse aqui a seu dispor para falar o que você quer, na hora que você quer e do jeito que você quer. Gente, ou a gente aprende a se submeter, ou a gente aprende a obedecer, ou a gente aprende a confiar naquilo que Ele está falando, ou desista de ter resultados. Outra coisa que impede a voz de Deus vir sobre nossas vidas é a murmuração, é o questionamento, é a lamentação. Gente, isso afasta. Você nunca vai ver alguém que tem uma palavra murmurando. Ele pode ficar triste porque faz parte, pode ficar desanimado porque faz parte, pode até desacreditar em alguns momentos, mas a palavra faz com que ele permaneça de pé. A palavra fortalece ele. Você só ouve murmuração de quem não tem palavra. Você só ouve lamento de quem não sabe o que quer, quem não sabe o que Deus quer. E a gente precisa parar de deixar de ser fraco e começar a receber a força que está na palavra. Não é Jesus, escuta isso, não é Jesus que queria uma resposta. É você que precisa se lembrar da palavra. Não é Jesus que queria uma resposta ou que quer uma resposta, é você. Então você tem que buscar e se lembrar da palavra. Finalizando. E olha que incrível. Tem uma pessoa que mora dentro de você que o papel dele é te lembrar da palavra. Quem é? O Espírito Santo. Gente, Jesus é poderoso demais. Sabe o que ele disse? Eu vou enviar para vocês um conselheiro, um ajudador, e ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos falei. Agora, Jesus dá uma chance, gente, para que quando você não tiver uma palavra, você esquecer da palavra, Deus está dizendo assim, ó, tem o Espírito Santo dentro de você. Ele vai trazer clareza à palavra. Agora, o cara não tem uma palavra e não tem o Espírito Santo. Aí, irmão, tá perdido. Não vou dizer que não tem jeito para você, que tem, porque Jesus sempre nos aceita. Mas o Espírito Santo nos fará lembrar da palavra que recebi. Você pode ter uma palavra, uma revelação, mas se você não tiver o poder do Espírito Santo, não adianta. Não adianta. Por que, Danilo? Porque é o Espírito Santo que vai te habilitar a você fazer o que você tem que fazer.
Aí nasce aquela expressão, só Deus mesmo para me fazer passar por isso. É o Espírito Santo te sustentando. Só Deus mesmo para não fazer dar um murro na sua cara agora. É o Espírito Santo te sustentando porque sabe que essa palavra não condiz com as suas atitudes. Essa palavra não condiz com as decisões que você tem que tomar. Essa palavra não combina com o meio que você está. Ela vai orientando, mapeando as nossas vidas. Pedro negou na frente de ninguém, mas pregou na frente de Deus. Pedro negou na frente de ninguém, mas pregou na frente de Deus. Naquela noite, Deus deu 3 motivos para Pedro não desistir da palavra. A palavra se cumpriu naquela noite. E Pedro, eu farei de você pescadores de homens. Pedro recebeu a palavra e viu a contemplação. Por isso, Pedro foi um dos apóstolos que mais fez coisas extraordinárias. Porque foi o que mais recebeu a palavra e o que mais viu a concretização dessas palavras. Quer fazer mais coisas para Deus? Quer crescer na sua vida? Quer fazer a diferença? Quer influenciar pessoas? Quer alcançar uma multidão de pessoas? Receba a palavra de Deus. Faça o que Deus está te pedindo para você fazer. Eu sei que Deus deve ter falado algo no seu coração hoje. Para alguns, Deus está dizendo hoje: não comece nada sem antes ter uma palavra. Para outros, que provavelmente já começou, ou está no meio do processo, Deus está dizendo: me busque. Procure saber qual é a minha opinião. Procure saber qual é a minha vontade para você. Para alguns que têm dificuldade, que estão num ciclo vicioso de fazer as coisas no automático, a gente precisa orar hoje, quebrando esse ciclo e dizendo: Senhor, eu rendo a minha vida a Ti. Você pode até, as próximas decisões, fazer no automático, porque não é fácil, né, tirar um ciclo vicioso. Mas vamos orar para o Espírito Santo te lembrar, em todos os momentos que você estiver ali na situação, o Espírito Santo tocar você e dizer: não é para você fazer isso. Não, essa não é a vontade de Deus. Não, eu tenho que buscar a Deus. Não, eu tenho que ter uma palavra. E assim você vai se tornando mais dependente do Senhor. Até, escuta isso, a gente finaliza e ora aqui. Até você fazer algo certo, sem ter uma base da palavra, pode dar errado. Eu já vi pessoas assim. Fazer algo que tem de fazer, mas não ter o respaldo de Deus. Não ter o aval de Deus. E aquilo se transformar numa bola de neve e até mesmo em uma maldição. Então vamos orar nessa hora. Alguém quer falar alguma coisa? Ela botou algo nos comentários aí que eu consigo hoje, não pela minha caminhada, mas eu consigo hoje ter isso como um GPS muito, muito forte na minha vida. Eu tenho algo para mim. A gente sabe quando
quando algo não é de Deus. E a paz, a confirmação no nosso coração. Não é emoção, gente. É uma paz que, como ele colocou aí, que excede todo entendimento. É diferente da paz desse mundo. Agora a gente precisa ter cuidado. Porque paz não é uma emoção. Paz é uma ação de Deus em nossas vidas. Então, meu conselho para você, quando você estiver vivendo um tempo de forte impacto emocional, graças a Deus que eu tenho uma esposa que me ensina e é o meu pilar forte nisso, porque, como eu falei, eu sou muito projetista, muito ativo, e essa questão assim, eu me envolvo mesmo. Para mim, ou é 100% ou é nada. Eu gosto de me dar mesmo, assim, eu sou muito movido, não na questão emocional, eu sou movido pela causa. Aí ela vem, às vezes, com muita sabedoria, e ela fala assim, calma, respira, calcula, vamos orar. Quantas vezes, inúmeras vezes, que eu estava projetando, que eu estava sonhando, que eu achava que era de Deus. Não. Seria até bom para mim, mas não era bom para Deus. Vou contar só mais um testemunho para a gente poder orar. Uma vez eu fui para um shopping, tipo, comprar uma roupa. Mas daí não tinha, eu queria. Só que nesse dia eu não estava bem. Tinha que comprar para fazer alguma coisa. Só que naquele dia da semana, eu poderia ir em outro dia, naquele dia eu não estava bem. Eu estava vivendo um forte impacto emocional por alguma coisa. E quando a gente está assim, esse é o momento que a gente toma uma decisão. E eu comprei uma camisa super cara. Super cara. E depois de um tempo, eu vi uma outra camisa que eu poderia ter comprado muito mais barata. Porque eu estava aflorado. Tomei uma decisão que não era para tomar. E senti o peso doloroso de uma decisão tomada pelas minhas emoções. Se eu parasse, respirasse, calculasse, muito legal, talvez eu não sofreria, entre aspas, tantas consequências assim. O que eu quero dizer para você? Que momentos difíceis, ou de altas pressões, a gente tem que parar e ouvir a voz de Deus. Dê tempo ao tempo. Amém? Vamos orar nessa hora. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Espírito Santo, nós queremos nos entregar a Ti. Queremos nos render como aqueles discípulos se renderam à Tua vontade, Senhor, à Tua palavra. Pai, nós queremos depender mais do Senhor e não de homens, Senhor, não de situações. Quantas pessoas dependem de QI, de indicações, de network? Quantas pessoas estão reféns, Senhor Deus, da bolsa de valores, do tempo? Nós queremos dizer a Ti hoje que nós dependemos de forma única e exclusiva do Senhor. Pai, se tem alguém aqui hoje, Senhor Deus, que tem tomado atitudes sem consultar o Senhor, que hoje foi ministrado por essa palavra, o Senhor falou com eles, Senhor Deus. Eu te peço que o Senhor nos ajude a estar no centro da Tua vontade.
Nós não queremos, Senhor Deus, a partir de hoje, viver pela nossa vontade, mas pela tua vontade, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a confiar naquilo que o Senhor tem para poder nos falar. A Bíblia é a tua boca, Senhor. Do início ao fim, o Senhor está falando, o Senhor está criando, o Senhor está formando, o Senhor está mudando. A Bíblia é um livro repleto de revelações, ó Deus. É por isso que o Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da tua boca. Senhor, é assim que nós queremos viver. É assim que nós queremos viver, confiando na tua palavra. Ajuda, Senhor Deus, a quem está aqui hoje nessa reunião e a quem não pôde estar aqui também, a ter discernimento, Senhor, a ouvir a tua voz. Ajuda eles, Senhor Deus, a não darem um passo sem saber qual é a tua vontade. Declaro que os seus ouvidos são abertos nessa hora, seus olhos são abertos nessa hora, para enxergar, para ouvir aquilo que o Senhor está fazendo e falando a seu respeito. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.